Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Felipe, que é fundador da For Equity. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado demais por ter me convidado, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido, cara, incrível, muito legal. Vamos juntos, um prazer enorme, estou muito animado com o nosso papo, cara. Boa. Muito bom. Cara, Felipe, a gente sempre gosta de começar aqui o Pode Sonhar praticando nos nossos convidados aqui a dinâmica de concisão inteligente. Boa. Então a gente sempre pede para eles resumirem aqui de forma oral mesmo, em aproximadamente um tweet, como eles explicariam um negócio deles para alguém. Então você pode, cara, falar como você resumiria a For Equity em um tweet, cara? Difícil, tá? Não é tão fácil, né? Porque o modelo de negócio é muito novo, cara. Mas... em um tweet, a For Equity é um primeiro fundo de investimento que ao invés da gente dar dinheiro para as pessoas, a gente dá mídia. Perfeito. Então a gente investe em empresas através da mídia. Perfeito. Esse é o resumo, assim, se fosse... Mas é bem mais complexo que isso. Sim, então é importante bater um papo, explicar um pouquinho melhor, mas a For Equity basicamente é o primeiro fundo de investimento que é especialista em marketing e investe em startups no modelo de mídia por equity. Muito show, cara. Ontem eu tava estudando muito, me preparando para esse papo aqui, para fazer umas perguntas boas, e aí eu falei assim, vou repassar um pouco dessas perguntas, desse desafio para nossa audiência. Então gravei uns stories e falei assim, vou dar um contexto do que é a For Equity, e eu tinha 60 segundos, eu tinha bem mais que você para descrever, e eu falei, tentei explicar ali, mandem perguntas, aí no final eu pensei assim, galera, esperem o episódio que o Felipe com certeza vai saber explicar de uma maneira mais simples que eu, mas muito da hora. E, cara, o fundo de Venture Capital, a gente recebeu várias startups aqui, eu acho que muitos dos ouvintes do Pode Sonhar já estão um pouco familiarizados de levantar rodadas de investimento, mas eu acho que é valioso você contar como que é esse cenário de fundo de Venture Capital, como se dá no meio tradicional e qual que é essa diferença de marketing que você falou em mídia, como é que a For Equity entra nesse meio? Legal. Assim, a nossa história, até para contextualizar um pouquinho mais, nós não somos pessoas de Venture Capital, a gente veio de uma história de marketing, então eu e o Renato, que somos pessoas do mercado de marketing há muito tempo, eu fui por 10 anos da Ambev, o diretor de marketing sócio da Ambev, depois eu fui o CMO da Stone Co, que é uma fintech grande de adquirência em si, e o Renato foi talvez um CMO de uma das primeiras startups que deu muito certo, foi o primeiro IPO lá fora que foi a Netshoes, então ele foi o CMO da Netshoes durante muitos anos. O que a gente viu de oportunidade, assim, para te falar a verdade? O mercado de Venture Capital, aí contextualizando um pouquinho mais nesse lado, é um mercado muito legal, ele é um mercado muito grande no Brasil, números de 2021, né, porque os de 2022 e 2023 são bem menores, mas é um mercado de 53 bi em termos de deploy de dinheiro anual ali em mais ou menos 1.000 startups. Então são startups super legais de diferentes níveis, sejam elas early stage, mais no início de angel, pre-seed, seed, sejam mais late stage, ali series A, B, C, D, enfim, todas as sopinhas de letrinhas depois disso que acabam vindo. Só que o que a gente viu de oportunidade, na verdade, o mercado ele é muito B2B, por incrível que pareça. As informações da Distrito que a gente acaba conseguindo ter acesso, a gente viu que o mercado, primeiro, desse 2021 até 2023 caiu pra caramba, de 30% em 2022 versus 2021, depois mais 30% agora em 2023, porque taxa de juros altas, todo mundo com medo e etc. Acaba dando uma recessão um pouco maior nesse mercado de Venture Capital. Mas, no geral, é muito B2B. E o que a gente viu de oportunidade, a nossa história inteira, na verdade, muito marketing é B2C. Não tem jeito. Assim, é uma empresa que investe dentro do consumidor final e tenta atingir esse consumidor final para trazer. E a gente viu que o Venture Capital não é tão assim. 80% dos deals são B2B. Quando você fala B2B, que é majoritariamente B2B, são as investidas. As investidas, exato. As investidas dos Venture Capital são majoritariamente B2B. 80% é B2B. Não sabia disso. Entendi. E aí você fala, caramba, mas por que o Venture Capital não investe tanto em empresas B2C? E a gente também não era de Venture Capital, mas foi estudar um pouquinho essa dinâmica para entender o que estava ali por trás. E o que a gente aprendeu
tem um negócio chamado Use of Proceeds, né? Da onde tem o dinheiro vindo que você vai usar dentro de uma startup em si. E o que a gente aprendeu é que em uma startup B2C, quase 50% desse dinheiro vai para marketing. Em uma rodada de investimento. Exato. Então, assim, é uma tese que, na maioria das vezes, acaba sendo muito capital intensiva em marketing. Sim. Na maioria das vezes. E se você não conhece sobre marketing, entende o modelo de marketing, ou gerir o marketing, é muito difícil de você entender uma empresa que provavelmente vai investir pra caramba em marketing para colher esses frutos numa perspectiva de escala futura. Então, você pega os grandes unicórnios do Brasil, cara, grandes são B2B, são B2Cs, na verdade, não necessariamente B2Bs. Você pega o Nubank é B2C. Você pega o Neon, que é uma empresa legal também de fintech, é B2C. Você começa a ver e começa a entender que o B2C ele precisa de muita escala. Porque se ele não tiver uma escala muito grande, efetivamente você não consegue trazer uma relevância muito grande para o B2C. Exato. E aí quando você pega a maioria dos venture capitals, eles investem no early stage. E aí vira aquilo, vou investir, eu não sei se esse negócio vai dar certo, é muito capital intensivo em marketing, e na maioria das vezes as pessoas acabam não investindo como um venture capital no B2C. A gente viu isso como uma mega oportunidade. A gente olhou e falou, cara, quem investe em empresas B2C precisa entender de marketing. E pouquíssima gente entende efetivamente de marketing no mercado de venture capital. Então a gente olhou e falou, cara, vamos criar o primeiro venture capital especialista em marketing. A gente não vai ser especialista em uma tese específica de fintech, ou uma tese específica de early stage ou de late stage, como a maioria dos fundos são, porque eles são muito especialistas em dar dinheiro e tirar dinheiro, que é vender a empresa e dar... Eles não são muito especialistas no business em si que está sendo tocado. A gente viu que B2C, se você não for especialista em marketing, provavelmente você não vai entender o business do cara, porque como 50% do dinheiro vai para marketing, você precisa ter uma lógica muito bem feita ali de marketing. Então a gente viu a oportunidade e criou esse primeiro venture capital especialista em marketing com duas pessoas que já tocaram marketing em grandes empresas para conseguir acelerar ali daquele lado. E do outro lado mas será que a gente tem que fazer isso da maneira tradicional? Pegando dinheiro do mercado, pegando um fundo de fundos, levantando capital. Poderia ser super. É verdade. Porque a nossa tese é criar o primeiro venture capital especialista em marketing, não necessariamente em mídia por equity. Só que o que a gente viu de oportunidade muito grande no mercado por a gente entender do mercado de marketing, do mercado de mídia, a gente conhece... O mercado de marketing e mídia no Brasil é um mercado de 50 bi, mais ou menos. Só que aí eu te pergunto, quem faz marketing efetivamente dentro do Brasil? E a gente foi estudar, aprofundar esse negócio, e existem 30 empresas no Brasil hoje que concentram 70% do orçamento de marketing brasileiro. Somente 30 empresas. Então, assim, é a Ambev, é a Nestlé, é o Itaú, é o Santander, é o Bradesco, são os grandes varejistas, são as grandes montadoras. Então, é basicamente telecom, grandes varejistas, grandes, enfim, montadoras e mercados de bens de consumo e finanças em si. Então, é uma dinâmica muito concentrada. Aí você fala, cara, só tem talvez 30 CMOs, então, dentro do mercado? Cara, talvez sim, cara. Porque, assim, para você ser um CMO, um chief de marketing, você precisa de time grande, você precisa de dinheiro e você precisa de uma agência de publicidade te ajudando a fazer todo esse negócio. Como é que uma startup vai ter time, dinheiro e uma agência de publicidade ajudando? É dificílimo. Então, o mercado de marketing é um mercado concentrado. Super concentrado. Super concentrado. Então, no final das contas, é muito difícil uma startup ter um CMO. Ele vai ter provavelmente um chief de growth, que é um cara que opera mais mídia de performance ali de fundo de funil. Não tanto uma pessoa de marketing, que é uma coisa mais estratégica, mais aberta e tudo mais. Então, como growth, você consegue investir até montantes pequenos. Você pega R$1.000 e botar no Google e na Meta, você vai conseguir ter uma campanha ali, converter e vai mensurar isso muito bem feito. Com R$1.000, você não consegue fazer absolutamente nada que não seja Google e Meta. Você não consegue comprar um spot de rádio. Então, assim, é bem realmente muito difícil. Então, a dinâmica o que a gente aprendeu pelo mercado ser muito concentrado, tem duas coisas muito positivas pra gente. Uma é que não vai ter CMO muitas das vezes nas startups, então a gente, como um fundo especialista em marketing, que está no board de marketing dessas startups, ajuda demais nesse lado. E a segunda coisa é que todo mercado concentrado traz um benefício muito grande, que existir ociosidade. Então, hoje, qualquer player de mídia, seja ele um creator, uma celebridade, um outdoor na rua, uma rádio, um podcast mesmo, ou, enfim, um canal de TV fechada, em média,
tem 50% do inventário de mídia disponível para compra ocioso. A gente fala muito sobre a lógica da analogia do avião. Como todos eles vendem audiência, vendem tempo, vendem atenção, se você não monetiza essa atenção na hora, essa atenção não volta mais. O avião que decolou há 1 hora atrás com 50% de ociosidade, você perdeu efetivamente como monetizar aquilo. E a gente viu isso como uma oportunidade. A gente olhou e viu, temos a oportunidade de pegar todos esses players de mídia do mercado e virar quase que o corporate venture capital desses caras. Porque a gente vai pegar a mídia deles, trazer para dentro de um fundo e acelerar o crescimento das marcas que a gente está investindo. Então, vamos, por exemplo, vou pegar uma Insurtech Series A, super legal. Ela precisa de marketing. Vamos fazer um deal com ela de investir nela 5 milhões de reais em mídia e a gente volta para os players de mídia e fala, olha, tal player de mídia de TV, tal player de mídia de TV fechada, tal influenciador, tal podcast, tal mídia programática, presta serviço por essa startup no valor de 5 milhões, acelera o crescimento dela e daí sim você vira sócio dela através do nosso fundo, que é o fundo da For Equity. Então hoje a gente tem um fundo estruturado, regulamentado pela CVM e Ambima, junto com a administradora e gestora da BRL Trust, que é um dos maiores gestores e administradores de fundo de investimento no Brasil, e a gente investe em startups no modelo de mídia por equity, acelerando o crescimento delas nesse contexto. A gente tem 3 investidas já. Muito bom, cara. 3 investidas. 3. Muito legal, cara. Pô, eu sou muito fã do mercado de mídia, né? Não é à toa que nós estamos aqui apostando em podcast e é muito bacana o modelo que vocês fazem, porque realmente é uma oportunidade muito evidente, ainda mais para as startups que, cara, estão ali com um produto pronto, igual você falou. Eu nunca tinha pensado nessa lógica de B2C também. Não sabia que o número de investidas era tão menor em B2C e que essa é uma oportunidade. Cara, muito impressionante. E o mercado de Venture Capital também, como um todo, é muito legal ver o olho, o critério, todo aquilo que vocês buscam, que os fundos buscam analisar, apostando no investimento assim, em uma empresa quando ela é pequena ainda para o crescimento no longo prazo. Então é muito bonito ver isso. E eu acho que é muito legal, Felipe, você até contar, cara, como que é esse processo de seleção. Você falou que você já tem 3 investidas, cara. Lógico que tem 20% ali do mercado de B2C, mas eu tenho certeza que vocês são muito criteriosos para escolher quais vocês vão investir. Que tipo de coisa vocês olham nas startups e até pensando na nossa audiência que quer empreender ou está começando um negócio, que habilidades ou competências são muito importantes dentro de um negócio aos olhos de vocês? Perfeito. O nosso fundo ele é um pouco mais middle/late stage, então a gente pega startups mais Series A para frente, assim. E por quê? Isso quer dizer que estão buscando, assim, que faixa de investimento para quem não está familiarizado, Felipe? É menos a faixa de investimento, tem faixas de investimento, mas eu acho que é muito mais o estágio de maturidade da empresa, tá? Boa, e por isso que eu acho que talvez seja muito importante falar. Muita gente associa mídia por equity no early stage, de falar, vou trazer uma celebridade aqui para minha marca e ela vai bombar e vai ser incrível. E eu já fiz algumas vezes isso, não dá certo. É mesmo? Por que não dá certo? Porque na maioria das vezes no early stage, num angel, num pre-seed, no seed, você está testando o produto. Você está vendo o que dá mais certo, que você está na fase ali que a gente chama de Product Market Fit, que é saber efetivamente o que vai dar mais certo, quem é a persona que está comprando e tudo mais. Ali não é sobre escala, é sobre teste. Legal. Então, na maioria das vezes, quando você pensa em marketing, o marketing que te ajuda mais a testar dentro de uma perspectiva sem muito investimento é Google e Meta. Porque no early stage você pode investir R$1.000, saber o que efetivamente está retornando e saber o teu CAC, dar uma mensurada um pouco melhor, entender quem é o teu consumidor que está vindo, o que está dando mais certo, o que não está dando mais certo. Então, no early stage, Google e Meta, que são mídias mais de fundo de funil, são as melhores para você testar o produto. Mídia por equity, a gente fala muito mais em mídia de branding, de mais massiva, mais alcance, mais audiência. E esse tipo de mídia, até como marketing como um todo, ele não é tão mensurável tão claramente. Difícil, você não consegue saber o que do out of home que você colocou na Faria Lima, o quanto de cliente ele trouxe a mais. Então, uma perspectiva muito mais de construção de conhecimento de marca, de consideração de marca, do que conversão em si. Cara, que bacana. Então, a dinâmica é, no early stage, que é uma perspectiva ali mais de investir para testar, de testar o produto, escalar,
é mais um venture capital quase tradicional investindo em você, ou até, enfim, alguém mais angel investindo. E no late stage, a gente co-investe com outros fundos. Então, todos os nossos investimentos que vieram até hoje pra gente, como investimento, sempre vieram de co-investimentos com outros fundos de venture capital tradicional. A gente não vai endereçar a rodada inteira da pessoa. A gente co-investe junto com outro venture capital que tá dando dinheiro para contratação de pessoas, tá dando dinheiro para contratar, enfim, produção do produto, entre outras coisas. A gente acelera, que a gente chama do use of proceeds, em marketing, que vai ajudar ele. Mas aí são as empresas que já estão na fase de escala, na fase de aceleração como um todo e trazendo. O nosso cheque, ele varia mais ou menos entre 5 a 30 milhões. Boa. Se você falar, por exemplo, de 5 a 30 milhões em uma startup early stage, você vai pegar o cap table inteiro dela. Quando o valor dela, quase o valor dela. Quando você fala de uma startup Series A, Series B, ela já está com valuation ali de, em média, 150 milhões para cima. Na maioria das vezes. Então, você já não pega tanto o cap table dela assim, você já é minoritário. Então, a gente é muito cuidadoso no tipo de investimento que a gente faz, porque a gente tem que saber o momento correto de entrar na startup. Sim. E de tudo do que a gente viu, o Series A e o Series B é o início do que a gente realmente investe, justamente porque não adianta eu trazer a melhor celebridade do mundo para você, trazer um Gustavo Lima de 45 milhões de seguidores para sua startup early stage. Não vai dar certo. Esse é o resumo. Vai ser incrível, vai ser um canhão de mídia muito grande, mas no final das contas, você precisa menos do Gustavo Lima nessa fase agora e precisa muito mais de qual é o teu product market fit, quem é a tua persona, o que tá dando mais certo. E aí talvez no Series A e Series B você traga um Gustavo Lima para acelerar essa persona. E talvez nem seja o Gustavo Lima, porque você aprendeu que a tua persona nem gosta talvez do Gustavo Lima. Talvez goste do Caio Castro. E aí, porque você muda tanto. Você vai andar aprendendo. E aí ali no Series A e Series B você já conhece um pouquinho mais, então essa jornada é muito mais fácil. A gente ajuda muito nesse processo, porque intuitivamente você fala, eu quero um caminhão de mídia, mas não adianta ter um caminhão de mídia em qualquer fase. Exato, isso é muito bacana, cara, porque a gente até recebeu o Bernardo da Trace Finance aqui, em um episódio do Pode Sonhar, e ele falou, a gente fez a dinâmica do tweet com ele, e ele falou assim, cara, é engraçado, se você me perguntasse 6 meses atrás, a resposta seria outra, que é um startup até, também não tá em um estágio tão inicial assim, e de tanto que as coisas mudam rápido, então esse racional de, cara, é mais um pouco mais avançado na jornada, porque já tem um produto ali validado e tal. Você falou uma coisa interessante, nem o Series A tem esse produto tão assim de, talvez mude, né? Você ainda tá aprendendo. Uma das coisas boas do nosso modelo de fundo é que a gente faz o deal da startup com o nosso fundo. Mas o player de mídia que vai entregar para a pessoa no final, ela pode ser alterado. Então vamos lá. Testei 6 meses fazer uma coisa super legal com um player de mídia da TV fechada. Vamos supor que é um deal de 5 milhões. Consumi 1 milhão. Puta, agora eu quero trocar e botar um influenciador aqui para fazer um negócio legal. Testa, coloca o influenciador. Quero fazer o out of home da Faria Lima, a gente consegue. Então, o modelo eu vou acompanhar a sua jornada de crescimento. Se num primeiro momento é o influenciador, mas num segundo momento é a mídia de aeroporto, eu consigo te entregar a mídia de aeroporto e o influenciador em estágios diferentes da tua maturidade. Então, muito bacana. É uma dinâmica de o que mais falta no mercado de venture capital, nessa parte de marketing, é conhecimento de marketing. Não é o dinheiro para comprar marketing, o dinheiro existe para comprar marketing. A pessoa vai dar o dinheiro, mas na maioria das vezes, como a pessoa da startup não entende profundamente tanto de marketing em si, o que ela consegue convencer um board ou até, enfim, o CEO, o founder e tudo mais, é fazer o modelo de atribuição perfeito. Vou investir em Google e Meta, vou saber que eu vou colocar R$1, vai voltar 3, vou saber que o CAC vai ser isso, o LTV vai ser isso, e o tanto de growth planejado para dentro desse investimento. Esse jogo, ele é mais fácil. Você apertou 3, 4 botões dentro do Google Ads e do Meta Ads, você consegue fazer exatamente isso e já começa a entregar um pouquinho de resultado. Boa. O jogo do marketing, que você começa a ter um oceano um pouco mais vermelho, quando você já começa a ter competidor e tudo mais, e se auto-bida dentro do Google e Meta, você começa a ver a tua curva de CAC crescer. E aí você fala, cara, eu acho que eu tô dentro da minha própria safra, preciso renovar a safra. E como é que você renova a safra dentro do Google e Meta? Você precisa trazer novas safras. E novas safras é topo de funil. Topo. Aí vai para grandes mídias e tudo mais. E aí é esse mix, saber jogar, como, quando fazer, que tipo de investimento, esse é o jogo do marketing. Que é uma coisa muito mais holística e grande do que efetivamente, simplesmente, esse early stage. Conversão. A conversão.
Muito legal, cara. E eu acho que realmente falta isso. Eu tô muito, cara, com a cabeça explodindo, porque realmente você olha para as startups do lado, muita gente se preocupa e, pô, para o empreendedor, recurso de tempo, o tempo é tudo, né? Escolher onde vai alocar tempo, contratação. Então, cara, é engraçado pensar que, pô, nessa perspectiva aqui, pensar no jogo de marketing como branding no começo, talvez não seja um momento ideal ou correto. Cara, numa coisa, branding tem que ser sempre desde o início. Tá. Porque branding é fundamento de marca, é saber o que a tua marca se diferencia dos outros e tudo mais. Mas mídias mais de topo de funil, de alcance muito grande, no momento que você não sabe nem quem é o teu consumidor direito ainda, qual é o teu produto, qual a sua proposta de valor que vai dar mais certo, você tem que tomar muito cuidado, porque senão é um tiro de canhão que a gente fala, para talvez chegar numa formiga que efetivamente é o teu target que vai acabar aceitando. Total. Legal, Felipe. Cara, quero trocar mais ideia com você. Enquanto isso, eu vou dando um recado para a turma que está nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no Poder 360. Deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está vendo o canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais e volta já já. E Felipe, cara, muito interessante pensar sobre isso, do canhão de marketing, de quanto isso, cara, as mídias topo entregam uma proposta diferente daquelas outras, e a gente vê esses cases até, cara, quando você citou de grandes celebridades, a Anitta no Nubank, né? Já tinha um produto redondinho ali, não já? Exato. A Anitta no Nubank é um grande case de mídia por equity. Existem outros até que ela acabou fazendo também, ela fez com a Fazenda Futuro. É verdade. Enfim, ela acabou fazendo com outras startups. A Anitta era um grande case. Sim. E talvez a Anitta no Nubank tem os dois lados, tá? Pra te falar a verdade. Porque tem muita gente que critica o que foi feito, e muita gente que valoriza o que foi feito. Eu sou um dos que valoriza o que foi feito, porque é uma das poucas startups que, na minha visão, tem marca bem construída. Tem poucas startups que tem marca, tem muita que tem conversão. Mas para você trazer, até, enfim, são dados abertos, que eles até falam diretamente, a Cris Junqueira já falou várias vezes sobre isso, o CAC deles em marketing é $1. O CAC geral, eu acho que é próximo de $4, $5, o marketing representa $1 desses 4 ou 5. Trazer alguém para dentro por R$5, R$6 e etc. em marketing é muito exponencial e muito diferente do que todo mundo tem feito dentro do mercado. Né? É um absurdo. É mais para um banco, né? Para você pensar isso. Exato. Então a dinâmica é, para ter esse nível de CAC, para ter esse nível de diferenciação de produto e construção de marca, isso tem que vir do berço. E a founder, enfim, a Cris Junqueira e todo mundo trouxe muito isso desde o berço. Então, essa é um diferencial incrível do Nubank, por isso que eu tiro o chapéu para eles e falo que o que eles fizeram com a Anitta foi brilhante. Legal. Muito bacana, cara, essa perspectiva. E, Felipe, cara, Cara, ficou muito claro assim como vocês fazem todo o trabalho, e eu fiquei curioso também, acho que quem está nos assistindo também gostaria de saber como que vocês ganham, como que a For Equity atua nesse meio campo, ganha dinheiro na prática, assim. Legal. O nosso modelo é um modelo de fundos de investimento mesmo. Tá. Todos os fundos de investimento, na maioria das vezes, eles ganham um negócio chamado 2,20. Normalmente eles ganham 2% de taxa de administração anual, que ele cobra do cotista que deu o capital para ele e tudo mais, e ele cobra também 20% do sucesso. Então, assim, vamos supor no modelo de dinheiro, e aí depois eu trago para o nosso modelo. Beleza. Um investidor financeiro deu R$1 milhão para um fundo. Esse R$1 milhão vai render 2% ao mês para os gestores do fundo, enfim, manterem aquela operação girando, pagando salário, pagar tudo certinho. E se esses R$1 milhão que eles deram voltarem para eles 2 milhões depois de 5 anos, eles ganham 20% do delta. Então eles ficam com 20% de 1 milhão e devolvem, que no final é 200 mil, e devolvem para a pessoa que está ali o 1.800 descontado da taxa de administração, que é o 2%. Perfeito. Como é que é o nosso modelo? É exatamente o 2,20. Só que a gente, na maioria das vezes, cobra de um lado, que são dos players de mídia que estão nos dando mídia, somente os 20%. A gente não cobra a taxa de administração de 2% deles. Por quê, tá? A gente cobra o 20% para ter o máximo de dedo no pulso das startups. Eu não quero ganhar dinheiro
com quem tá me dando a mídia. Perfeito. Eu quero estar junto com você. Skin in the game mesmo. Como seu sócio, skin in the game, para falar assim, eu só vou ganhar os 20% se você crescer. Se você não crescer, eu não vou ganhar nada dentro desse negócio. Eu tenho até custo para pagar dentro desse negócio. Então, tem essa lógica dos 20% que a gente chama de carry, taxa de performance e tudo mais, que a gente cobra do nosso investidor, que é o player de mídia. E de um modelo diferente, a gente atua como se fosse uma casa de M&A para startup. Porque apesar da gente ser um fundo de investimento, a especificidade do Media por Equity ela é por startup. Então, vamos supor que a Pode Sonhar é uma startup e a gente queira fazer um deal com a Pode Sonhar. A gente tem que sentar com você, entender o teu target, entender quais são suas dores, entender que players de mídia fariam mais sentido para entrar junto e tudo mais, e ter toda essa habilidade. Então, a gente acaba cobrando da negociação 5% da negociação em cash. Legal. Então, se a gente fizesse um deal de R$1 milhão com a Pode Sonhar e trouxesse R$1 milhão em players de mídia para te entregar essa mídia, a gente te cobraria 5% em cash, que seria R$50 mil. Não pesa tanto para a startup, porque é um desembolso pequeno no final das contas, mas ajuda muito a gente a... Isso mantém a operação no curto prazo, mas o que a gente está de olho mesmo é nos 20% do ganho lá do crescimento, porque se a startup no longo prazo crescer, a gente vai crescer junto com ela e vai ter todo o ganho ali no meio também do caminho. Legal. A gente é uma coisa bem especial porque a gente é uma startup, mas a gente não é uma startup. A gente na verdade, a gente é um fundo de investimento com um modelo de negócio muito novo de fundo de investimento. Tem poucos até, assim, você pega Venture Capital, você tem um Private Equity, você tem o Venture Debt, que agora está começando dentro do Brasil, e você tem, por exemplo, um Crowdfunding, que está começando também dentro do Brasil. Mídia por Equity também é uma alternativa, igualzinha a todas essas, que se a gente pegar na essência, é uma coisa muito antiga. Assim, Mídia por Equity existe mesmo no mundo desde 1996. Olha. No Brasil, talvez um dos primeiros que eu me relembre, é Silvio Santos com SBT e Jequiti. Aquilo era um Media por Equity, lá atrás. Então, assim, tem muita coisa que já aconteceu. Jequiti, o Silvio Santos também fundou Jequiti. Sim, exato. Também. Então, assim, é uma dinâmica que ele trouxe, o mídia da própria SBT para acelerar o crescimento e tudo mais. Então, teve uma lógica muito boa. E tem players sensacionais que já fizeram isso há vários anos, a própria Globo, etc. Tem outros que acabam fazendo, mas é uma dinâmica super legal que começou no mundo há pouquíssimo tempo. Sim. Então, a gente está surfando uma onda aí de trazer algo diferente aqui pro Brasil e começar essa onda também. Cara, muito bacana. É muito legal mencionar também que, cara, existe há algum tempo, mas também super recente, né? 96, cara. É muito recente. Muito recente, tem 2.000 deals no mundo só de mídia por equity. É mesmo? 1.000 no mundo. 1.000 na Índia, o Times of India, que é tipo um player de mídia da Índia, fez 1.000 deals lá. Televisa no México também fez vários. Aqui, enfim, a Globo liderou isso uns 5 anos atrás, fez vários também. Mas o play que a gente não é um player de mídia. A gente é um intermediário ali da relação. Tá. Isso existe na Europa. Tem um player na Alemanha chamado German Media Pool, que é um pool alemão de mídia, que fez isso há 12 anos atrás. Levantou 300 milhões de euros em mídia, com rádio, TV, outdoor e jornal. Tá. Investiu em 40 empresas, Series A, B para cima também, sempre B2C, já teve 23 exits, 3 IPOs e 2 unicórnios dentro do portfólio deles. Nossa senhora, e aí eu te pergunto, qual o tamanho do time deles que eles estão fazendo isso há 12 anos? Qual? Quanto é que você chutaria aí? Cara, chutaria centenas de pessoas. Centenas? 5 pessoas. 5 pessoas. Exatamente. Então é exatamente o modelo que a gente está trazendo para o Brasil. É um modelo de fundo de investimento tradicional, bonitinho, muito inspirado no German Media Pool, mas trazendo essa expertise agora para o Brasil e trazendo um lado que eles não têm, que é o lado da celebridade creator, que é super relevante aqui dentro do Brasil. E a gente pode acelerar muito o crescimento dessas empresas como todas. Eu acabei fazendo um deal de Media por Equity em 2019. Eu acabei ajudando o Caio Castro a investir numa empresa chamada Key Design, que é uma pulseira, colar, etc. Eu acabei fazendo o deal de levar ele para lá e tudo mais. Hoje eu sou sócio da Key Design também. E a marca cresceu 4 vezes de faturamento nos últimos 3, 4 anos. Então, assim, é uma coisa que dá muito certo. A gente já fez várias vezes, vários deals nesse ponto, por isso que a gente tem um pouco mais de conhecimento. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é: mídia por equity é para quem entende de marketing. Olha. Se você não entende de marketing, não se aventure em mídia por equity, porque não é sobre investimento somente. Você precisa entender de marketing para fazer
a junção no negócio. Show de bola, cara. Muito louco isso, porque o Brasil... E tem muito... Cara, eu consigo ver a tropicalização disso muito forte, porque o brasileiro adora, cara, celebridades, redes sociais. Então, essa linha de creators também, cara, tem muito futuro aqui no Brasil. Tanto já aconteceram vários já nesse sentido aqui no Brasil. Muito bacana mesmo, cara. E eu queria, Felipe, cara, te perguntar também sobre... Isso, a gente vê a atenção das pessoas cada vez mais dissipada, né? Cara, as pessoas olham pro celular, tá andando na rua, out of home, não sei o que, Netflix, tal, não sei o que, tudo. Antes tinham poucas opções. Cara, e mesmo assim, porque existe os fundos, né? Quer dizer, os LPs ali, os players de mídia, não recebem um dinheiro imediatamente pela venda. Isso não prejudica eles, cara. Você falou que 50% do inventório ali tá ocioso. Sim. Eles não dependem desse dinheiro no curto prazo? Eles dependem do dinheiro no curto prazo, mas só relembrando, ele não tá vendendo esse inventário dele. Então, hoje para ele é zero. Ele não teria monetização dentro daquele inventário, ele já não receberia absolutamente nada. Sim. Lembrando que o mercado é muito concentrado. Infelizmente, no Brasil, existem somente 30 empresas que concentram 70% do mercado de marketing. Essas 30 empresas têm dinheiro para comprar, fazer investimento. E todos os outros 10 milhões de CNPJs que existem dentro do Brasil que não têm dinheiro para fazer mídia. Talvez eles não pudessem estar fazendo mídia, se beneficiando disso e fazendo uma coisa diferente, mas talvez ele não tenha 5, 3, 4, 1 milhão de reais no caixa para fazer marketing dentro de uma TV, dentro de um outdoor, dentro de um rádio, dentro de contratar uma celebridade. Sim. Mas ele tem o capital social da empresa. Tá. Se ele pudesse diluir um pouquinho dentro desse capital social da empresa para acessar essa mídia, ele vai conseguir acessar essa mídia de uma maneira diferente. Não vai ser pagando com dinheiro, mas vai ser pagando com equity, que é o capital social, que é, enfim, é o share que ele tem ali dentro para fazer esse pagamento. Então, funciona para muita gente. Entendi. O player de mídia, ele não está deixando de ganhar dinheiro. Ele está trazendo um possível cliente para ele no futuro. Que ele não ganharia. Que ele não ganharia, que ele está se desenvolvendo, que ele está trazendo, fomentando o mercado fazendo isso. Numa perspectiva diferente, mas ele está fomentando o mercado para trazer um anunciante futuro. Talvez não sejam 30 anunciantes que representam 70% do mercado daqui a 5 anos. Se a gente fizer o nosso trabalho bem feito e fizer uma coisa legal, podemos sonhar em conjunto que talvez sejam 60. Sim. E se forem 60, melhor ainda, vamos sonhar com 100. Então, é muito mais uma dinâmica de a gente quer fomentar o mercado de marketing. Como bem você falou, a atenção está muito fragmentada. Tem muitos players de mídia. Se você pegar um dado, tem um dado da eMarketeers, que eles acabam tendo dados do mundo inteiro, que pegam dados de atenção, mix de investimentos. Em 2019, esse número era quase 60% concentrado na televisão brasileira. Nossa. E o restante inteiro eram em outros meios. Louco. Hoje, acabou de sair o dado de 2023 da eMarketeers, 53% do mercado está concentrado no digital. TV só representa 30 e poucos por cento agora. Então, assim, o mix acaba variando muito, muda muito, faz muito, mas é aquele número que eu falei, são 50 bilhões. O mix, ele vai alterando, ele vai mudando. Mas os 50 milhões, ele não cresce tanto assim, é muito mais o mix ali dentro que muda. Então, se a gente... por isso que eu falo sobre entender de marketing. Isso é entender de marketing, entender que canal funciona, que persona, que momento fazer esse tipo de investimento, como você vai fazer isso. Não tendo um CMO, você não consegue fazer. Mas com a ForEquity talvez você consiga, porque você vai ter um board de marketing que vai te direcionar com pessoas de mercado que entendem, já fizeram isso em diversas indústrias. Vai ter um entendimento do lado do player de mídia sendo seu sócio. De falar, olha, no meu inventário vai para esse caminho aqui que é muito legal e tudo mais. Que tu gera um X de resultado. Gera um X de resultado que é mais positivo. Então, apesar de ser no longo prazo, para ambos os lados é muito ganha-ganha. Para o lado do player de mídia, é um cliente futuro, que ele está fomentando e ganhando junto com ele esse cliente, porque ele está crescendo junto com o cliente, num tipo de mídia que, por ser um mercado concentrado, ele não venderia. E do outro lado, ele está acessando a uma mídia que ele nunca provavelmente conseguiria acessar no estágio que a pessoa está ali no Series A e Series B, porque ele está antecipando o crescimento. Você tem um dado muito interessante de uma instituição que regimenta quase a mídia por equity no mundo, chama Media for Growth.
A Diana é a pessoa na Inglaterra que gerencia o Media for Growth, e ela fez um estudo de todos os deals que foram feitos de Media por Equity no mundo. E ela pegou dados super interessantes para mim, os dois que mais chamaram a atenção. Um é, empresas que levantaram dinheiro com Venture Capital tradicional e com Media por Equity em conjunto, tendem a ter rodadas de investimento futuros 3 vezes maior. Ô, louco. Por quê? É o efeito do standout. Você vai ver muito mais a marca porque ela está na mídia muito antes do que todos os outros concorrentes. Então, e o know-how, né? E o know-how. Tem um know-how embutido que é muito legal. E a segunda coisa é o track to IPO, né? O quanto tempo demora para se fazer um IPO em empresas que fizeram mídia por equity juntos com Venture Capital tradicional, acontece 3 anos antes. Então, assim, é uma dinâmica do efeito do standout também, porque tem todo o crescimento e tudo mais. Então, investir em marketing para uma empresa B2C é obrigação. Se você só está fazendo um tipo de investimento de marketing, que é ou em trade, ou em Google e Meta, em algum momento você vai precisar de dinheiro para fazer todo o restante. Porque o mix de mídia está muito, enfim, é muito mais aberto do que efetivamente uma única mídia que se você pegasse uma única mídia em 2019, talvez resolvesse sua vida. Hoje em dia, não resolve mais. Você precisa do mix. E aí daí é da onde a gente entra. Muito show, muito da hora mesmo, Felipe, cara. Esse assunto me encanta mesmo e eu tô muito animado para nós continuar conversando, só que, cara, chegamos num quadro clássico aqui do Pode Sonhar agora, que nós sempre desafiamos nossos convidados a vender um objeto inusitado. Legal. Bastante, Lobo de Wall Street. Inspirado na cena clássica do Lobo de Wall Street. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything, sell that. Go ahead. Legal. E aqui no Pode Sonhar nós gostamos de trocar esse objeto, a caneta, né? E por um objeto surpresa. E o da vez é essa cola bastão. Pô, legal. Vender uma cola bastão. Enquanto isso, cara, eu vou te dar um tempo para pensar, enquanto eu vou dando um recado para as marcas que queiram nos apoiar aqui no Pode Sonhar, dar voz e levar esse conhecimento para mais jovens empreendedores. Não hesitem em entrar em contato conosco. Na descrição desse episódio, no nosso canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, tem um e-mail, um formulário. Nós vamos ficar muito felizes em bater esse papo com vocês. Fechou? Tamo junto, tio. Usando a máxima do Lobo de Wall Street, cola Prit. Quem usa cola Prit hoje em dia? Isso aqui é muito nostálgico, é maravilhoso. Isso aqui é da escola, cara. Isso aqui, sabe como vender esse negócio aqui? Pedir pra professora pedir material escolar, cara. É verdade. Segunda-feira, na verdade sexta-feira, vai lá na listinha do material escolar do seu filho. Eu preciso de cola Prit aí pro dia seguinte. Com certeza essa venda vai aumentar, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. É uma ocasião. Fazia quanto tempo você não pegava uma dessa na mão? Rapaz, eu tô com um filho de 1 ano agora. Eu talvez vá pegar aqui daqui uns 6, 7 anos ele vai começar a usar esse negócio. Dias. Mas assim, isso daqui tem pelo menos uns 25 anos que eu não deixo, cara. Que legal, cara. Maravilhoso. Bom demais. Bom demais. Boa. Tem que levar na lista de... A lista da dica do negócio por que o princípio do Lobo de Wall Street é muito legal. Ali ele usa o princípio do quem tá comprando efetivamente, qual é a dor que ele tá resolvendo. Isso. E a dor que ele tava resolvendo cara, eu preciso assinar um contrato, você precisa efetivamente estar ali com uma caneta para assinar. Então, marketing é muito sobre esse princípio. Se você não tá endereçando uma dor, você não está endereçando absolutamente nada. Porque se você não tem diferencial competitivo, provavelmente você vai competir muito por preço. Se você não entende qual é a dor do teu, interlocutor, é muito difícil de você conseguir endereçar. Por que eu falei da professora e etc? É que, cara, a dor não é da criança e tudo mais. Quem é o gerador da dor no final é a professora que, a escola que faz lá, manda listinha pra comprar e tudo mais. Então por isso que eu usei a professora ali pra pedir. A demanda no final é o gerador da demanda. É verdade. Pra marqueteiro fica fácil, pra vocês. Moleza, Felipe. Muito bom. E a gente sempre gosta de passar esse desafio pra quem tá nos ouvindo. Então, quem acha que consegue vender aqui a cola bastão, melhor que o Felipe, manda uma DM pra gente lá no Pode Sonhar PDC, que a gente vai ler a melhor resposta no episódio seguinte aqui para vocês. Muito bom. Demais. E, cara, Felipe, muito interessante, cara, o trabalho que vocês têm feito, e você falou muito do momento disso, de investir, cara, o quanto o marketing é essencial para empresas B2C, para crescer, escalar, e quais os resultados que aí os estudos mostram de quem opta por esse caminho de Media for Equity mesclado com fundos de Venture Capital. Mas, cara, que outros, não só além do estágio, do momento da startup, que outras coisas vocês olham para falar,
essa galera aqui, essa empresa tá no momento certo e eu acho que nós conseguimos escalar ela aqui. Legal. O nosso modelo é realmente muito diferente, tá? Se fosse um venture capital tradicional, ele veria run rate, quanto que tá o run rate de crescimento, quanto que tá o runaway do caixa da empresa, como é que é a tese do empreendedor, como é que é o TAM de addressable market ali, como é que é o empreendedor e o histórico dele, é uma second time founder ou não é, quem tá empreendendo experiência, quem são os outros investidores que estão co-investindo, isso é tudo, eu acho que padrão assim de mercado, pra te falar a verdade, todo mundo vai olhar tudo isso. É muito assim. semelhante, É muito semelhante a qualquer outro fundo do que a gente faz. Mas como a gente não é um fundo tradicional de venture capital, se a gente só olhar isso, não vai adiantar de nada, cara. Porque no final das contas, ele pode ter o melhor P&L do mundo, ele pode ter o melhor founder do mundo, ele pode ter o melhor time de investidores do mundo por trás dele, ele pode ter um crescimento maravilhoso, um runaway maravilhoso e etc. Mas e mídia por equity? Por que esse cara importa com mídia por equity se ele tem isso tudo? É que eu tenho certeza que esse cara provavelmente vai ter dificuldade muito grande com o marketing, porque ele não consegue contratar marketing. E marketing não é growth. Growth ele consegue contratar. Ele consegue ter uma pessoa contratando e fazendo mídia de performance ali e executando. Marketing, por essência, é como é que ele consegue acelerar o crescimento dele quando mídia de performance saturou. Para uma startup não adianta você pegar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 milhões de reais e botar no Google e Meta. A escala disso, a gente chama de curva de saturação, muda completamente dependendo do estágio de maturidade que você está. Então, a dinâmica o teu CAC vai ser diferente quando você investe 100 mil, quando você investe 1 milhão, quando você investe 5 milhões, quando você investe 20, quando você investe 50. Saber o momento ideal de você começar a diversificar seu mix de investimento para trazer novas safras e para aumentar o seu crescimento é o ponto ideal que a gente entra. E por isso que na maioria das vezes quando a gente vai conversar com o empreendedor, tem todo o playbook padrão de perguntar da tese, perguntar do TAM, perguntar dos investidores, runaway, run rate, enfim, roupinha de letrinhas e muito inglês aí por trás que a galera usa para fazer, mas na maioria das vezes será que a gente vai conseguir agregar para esse empreendedor como fundo para mudar a realidade dele e conseguir escalar o business dele? Na maioria das vezes é muito sobre essa curva de saturação. Entendi. Porque quando a gente senta com o empreendedor, se ele está num estágio que ele nunca investiu em marketing, talvez não seja o momento da gente ajudar ele. Poderíamos ajudar como board de marketing. Falando que a gente tem um estudo interno que a gente acaba fazendo, mas divulgando aqui, empresas dependendo do segmento, dependendo do estágio, começa a se fazer sentido trazer mídia por equity ou trazer outros tipos de investimento em marketing quando você investe anualmente próximo de 5 milhões. Em marketing já em outras coisas. Porque aí você já investiu bastante em Google e Meta, já entendeu o seu CAC, já entendeu a aceleração, já entendeu tudo. E aí você começa a ter necessidade de ressignificar safras, de trazer outros players, mudar teu CAC e outras coisas. Então, não é para quem nunca investiu em marketing. Porque quem nunca investiu em marketing, cara, gente, entra no Google e Meta agora, começa a comprar Google e Meta, que talvez seja a melhor coisa que você consiga fazer. E dependendo do seu addressable market, depende de várias variáveis, né? Por isso que a gente fala que o que mais a gente agrega é expertise em marketing. Perfeito. Não é qualquer outra coisa. E a expertise de marketing não é tangível. E muitas das vezes, se tem empreendedores muito legais que entendem muito de marketing, muito assim, principalmente... E a longo prazo, né? Não é growth que aí você vê no dia seguinte. Então assim, é uma coisa, cara, tem uma coisa de fé, de olhar e falar, cara, tô fazendo o caminho certo, tô construindo. O que a gente está falando não traz resultado com menos de 6 meses de ativação consistente. Então, esse convencimento é a experiência. A experiência e todo o restante não é contratável. E é super difícil de contratar, novamente, porque o mercado é concentrado. Para você trazer, por exemplo, sua startup, uma pessoa que tem experiência, essa pessoa está abrindo mão de um orçamento gigantesco, de um time gigantesco, de uma agência que provavelmente está atendendo ela dentro de um mercado muito consolidado. Para sair e ir para um outro mercado e começar a fazer isso, é difícil. Então, o principal tem um lado da curva de saturação de investimento. A gente olha todo o playbook padrão, mas como tem outros fundos investindo com a gente, como a gente é co-investidor, provavelmente esses fundos vão analisar muito mais profundamente e isso a gente vai entrar na mesma rodada que eles. E a segunda coisa que a gente agrega como a gente está só endereçando marketing, a gente vai te entregar a melhor mindset, pensamento, diagnóstico, direcional e etc. para te complementar ali em termos de aumento do teu marketing como um todo.
Muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu acho que é muito bacana a visão que vocês têm, é muito evidente quando você fala, Felipe, o quanto é hands-on mesmo, vocês ali junto, ombro a ombro com os empreendedores construindo isso. Mas é importante falar, a gente não substitui a contratação de um diretor de marketing, não substitui a contratação de uma agência de publicidade, nada disso. Nós somos board de marketing. Talvez isso substitua o teu CMO, numa ponto de vista estratégico, da gente ter reuniões a cada... Que já é um baita negócio. Assim, ter uma visão de negócio, ter uma visão de longo prazo, ter uma visão de touchpoint de 3 meses, porque o nosso time é muito pequeno. Ele sempre vai ser muito pequeno, como eu te falei lá do caso da Alemanha. É um time pequeno, mas são pessoas pequenas em termos de quantidade, mas muito sêniores. Muito experientes e que têm uma relevância muito grande e que é quase uma perda de oportunidade de trazer essa pessoa para estar 100% dedicada a uma única empresa. Ela agregue muito mais, talvez, a cada 3 meses, a cada 1 mês, nos bate-papos, nos direcionais e tudo mais, mas o time de marketing interno sempre vai precisar. Sempre vai precisar, porque tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser executada. Boa, Felipe. Agora eu vou dando um recado novamente aqui para a turma que está nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no Poder 360. Deixa o episódio rolando aí, mas para quem está vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais e volta já já. E Felipe, cara, muito bacana você falou sobre o quanto vocês estão ali no conselho quase de marketing das startups para auxiliar isso no crescimento das empresas. E você falou lá no comecinho um pouco da trajetória, da sua trajetória, dos seus sócios também, que, cara, vocês passaram pela Estônia ali de pagamentos, passaram também pela Netshoes, e-commerce. Cara, como que vocês enxergaram essa oportunidade? Você falou que fez um deal em 2019 também. Já existia a For Equity ou não? Como que foi feito isso? É engraçado isso, cara, porque nós sempre tivemos muito envolvimento com o mercado de Venture Capital. Assim, o Renato, principalmente, que é o Renato Mendes, é uma pessoa incrível em si. Ele já investiu na pessoa física dele em mais de 40 startups. Então, assim, tem bastante investimento. Ele é mentor Endeavor há muitos anos, há quase 8 anos. Legal. Ele já teve um fundo de investimento, já teve uma aceleradora de startup. Então, o lado de startups misturado com o marketing, ele sempre tocou muito bem, sempre teve muita essa junção. Meu lado, eu sempre fui uma pessoa que fez deals de mídia por equity. Olha que loucura, cara. Mesmo? Assim, na época da Ambev, eu acabei auxiliando em deals que... Mas não pela empresa que você trabalhava? Pela empresa. Pela empresa. Deals de Ambev em si foram deals mais que a gente chama de revenue share, né? De divisão de receita, que é um estágio quase antes ali do mídia por equity. Mas foram feitos deals super legais com Anitta, enfim, Gustavo Lima, entre outras coisas, dentro de marcas da própria Ambev. E na pessoa física eu sempre tive muito envolvimento enfim, em startups. Eu sempre gostei muito de ajudar, estar junto, mentorar e fazer tudo mais. E em 2019 surgiu essa oportunidade de eu fazer um deal de mídia por equity ali mesmo, trazer o Caio Castro, botar numa startup legal e tudo mais. Então ali já surgiu um pouco da ambição, mas nunca muito estruturado, não tinha uma empresa para fazer isso. E na época da Stone, eu convivi com o deal da Stone com a Global Ventures, que é um veículo da Corporate Venture Capital da Globo, que fez um deal de mídia por equity com a Stone. Então, por exemplo, o que está sendo ativado numa Stone dentro de um BBB... Então, a Global Ventures... eles são sócios, assim. Ele é um modelo de mídia por equity. Entendi, então, não sabia. Ali por exemplo, eles investiram no Quinto Andar, eles investiram na Boozer, eles investiram na Stone, todos sempre nesse modelo de mídia por equity com a Globo. Então, você pega o BBB, o melhor programa gigante da televisão brasileira. 2 dos investidores lá são mídia por equity. E não eram pequenos, eram grandes. Eram grandes, Quinto Andar e Stone. Então, eu já convivi um pouco com esse deal ali dentro da Stone, entendi e tudo mais. E aí eu sempre tive muita ambição de empreender em alguma coisa. E quando eu saí da Stone, eu falei, olha, entendendo, olhando o mercado e etc, eu sempre amei o mercado financeiro. Amo, assim, eu sou um entusiasta muito grande do mercado financeiro. E o mercado de fundo de investimento me pareceu uma oportunidade muito boa. Então a gente começou a olhar, entender e tudo mais, e surgiu com toda essa jornada. Então, nasceu quase com o nascimento do meu filho, tá? O Benjamin, enfim, nasceu há 1 ano atrás, nasceu no dia 29 de junho. Ele nasceu junto com a Stone, com a For Equity em si. A gente na maternidade, eu e minha esposa,
enfim, temos no trabalho de parto e tudo mais, surgiu a ideia da For Equity dentro do trabalho de parto. Você tá brincando. Loucura, cara, loucura. Exato. Aí, enfim, meu filho nasceu, fez tudo e tudo mais, mandei mensagem pro Renato, pros meus sócios e, enfim, nasceu a For Equity há 1 ano atrás, tá completando um ano. Você teve a ideia no meio. No meio, assim, tem coisas na vida que são meio quase divinas, assim. É divino? O negócio do nascimento do meu filho, misturar com o nascimento da empresa, da ideia, foi uma loucura, mas muito legal. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho 2 filhos, o Benjamin e a For Equity, que estão sendo criados aí, desenvolvidos e, enfim, trazendo muito aprendizado para eles, mas muito para mim também individualmente, para tudo que a gente está construindo. Mas é um desafio muito grande, assim, é algo novo, muito diferente, que a gente está entrando no mercado agora e conseguindo fazer coisas legais aí, né? Cara, sensacional, Felipe, cara. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Eu aprendi demais, de verdade. Tenho certeza que quem tá nos vendo também. Legal, obrigado pelo convite. Demais. Parabéns pelo que vocês estão construindo e o Pode Sonhar pode ser um player aqui da For Equity. Vamos juntos, acelerar cara. marcas vamos falar. aqui. Isso, muito bom. Boa, Felipe. E turma, pra você que assistiu até aqui, muito obrigado. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.